Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Possamos, mais uma vez, com a oportunidade do estudo, ampliarmos os nossos horizontes mentais, a fim de que possamos compreender melhor aquilo que a doutrina espírita nos ensina e nos oferece. Abençoa-nos e ampara-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje traremos as reuniões mediúnicas, mas apontando sobre o aspecto de objetivos e natureza das reuniões mediúnicas. A nossa casa mantém esses estudos durante esse período em que não podemos estar lá de forma presencial, mas ela continua trazendo para cada um de nós as instruções preciosas do Evangelho de Jesus, trazendo e descortinando para nós a respeito da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar então um pouco a respeito das reuniões mediúnicas, lembrando que é muito importante que estejamos sempre atentos às instruções que chegam até nós. Por isso nós vamos encontrar em João, capítulo 4, versículo 1, a seguinte colocação: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, um alerta para nós desde aquela época, para ficarmos atentos às nossas percepções, às informações que chegam até nós, passando por um crivo de verdade. E a mediunidade com Jesus é uma mediunidade muito bem trabalhada a serviço do progresso do médium, do progresso no geral, porque auxilia-nos a todos. São grandes aprendizados aí. Então, vamos encontrar no livro Desafios da Mediunidade, do espírito Camille, através da psicografia de Raul Teixeira. É um livro de perguntas e respostas que fala sobre a mediunidade. E nós pegamos a pergunta 71, que é a seguinte: para que servem as reuniões mediúnicas? As reuniões de caráter mediúnico servem como atividades escola, em cujos contextos os mentores da vida maior, em nome do Cristo, facultam a aprendizagem e a cooperação recíprocas dos encarnados com os desencarnados e destes com aqueles. Então, por que é importante uma reunião mediúnica séria, bem conduzida? Porque é um caráter de educação. Nós estaremos nessa escola aprendendo sobre a mediunidade, vendo-a como algo natural, porque de fato é, respeitando o trabalho de Jesus, colocando-nos como instrumentos fiéis, limpos, não é? Mas precisamos, então, nos educar, precisamos conhecer, precisamos saber um pouco mais a respeito da importância de conhecer as reuniões mediúnicas. As leituras que faremos em seguida, nós pegamos no livro dos médiuns, e não poderia ser diferente,
capítulo 29, itens de 324 a 328. Então, Kardec vai nos auxiliar agora nessa jornada, mais do que nunca, esclarecendo para nós a importância de estudar, de educar, para ser um instrumento fiel. Ele coloca aqui o principal objetivo: atestar a sobrevivência e a individualidade do espírito após a morte do corpo físico. Atestar a sobrevivência e a individualidade do espírito após a morte do corpo físico. Quantos irmãos podem ainda terem dúvida a respeito da vida física que termina aqui? O que sucede a nós? Para onde vamos? Muitas vezes, de onde viemos, né? São perguntas que fazemos. E ele fala que a reunião ela vai atestar, confirmar e esclarecer para nós a sobrevivência e a individualidade do espírito após a morte física, nesse corpo físico. Então, não perdemos a nossa individualidade e continuamos vivos. No plano espiritual, recebendo influência e influenciando. Recebendo influência da Terra e influenciando aos encarnados também. E ele continua nos dizendo que revela igualmente um estado de alegria ou tristeza em que o desencarnado se encontra em decorrência dos atos cometidos durante a existência terrena. Meus amigos, prestemos atenção. Que conduta estamos tendo? Para onde estamos direcionando a nossa jornada terrena? É uma jornada de boas construções ou o oposto? E ele revela que, ao atestar a nossa individualidade e a sobrevivência do espírito, também vai se manifestar em nós essa construção. Que ao percebermos que estamos, por exemplo, no plano espiritual, como desencarnados, que tipo de sentimento nós vamos nos nutrir lá? Tem a ver com a forma como nós já conduzimos a nossa vida agora. Ele fala também que representam a oportunidade de intercâmbio espiritual entre os desencarnados e encarnados. É o momento da observação e da prática do fato mediúnico. Então, durante as reuniões, nós temos possibilidades desse intercâmbio, dessa interação com os nossos irmãos que não se encontram mais encarnados aqui. Então, vai possibilitar esse intercâmbio, ajudando-nos sempre. Vai também obter, para aquele que estuda e para aquele que nos acompanha, que vão se apresentar durante as reuniões para uma manifestação, que nós vamos, ao estudar, e esses nossos irmãos também têm a oportunidade de obter esclarecimento a respeito da vida no plano espiritual. Muitos companheiros nossos retornam ao plano espiritual e só depois é que percebem que já desencarnaram. Então, o fato de aproveitarmos hoje para estudar com seriedade essas lições que Kardec deixou para nós, e o livro dos médiuns está cheio de informações preciosas, nós vamos nos esclarecendo quanto à vida no plano espiritual. Também há a possibilidade de colaborar no socorro aos espíritos sofredores, proporcionando recursos eficazes no tratamento de obsessão ou desobsessão. Quando estamos aqui tendo a oportunidade de estudar sobre a mediunidade, nós vamos também adentrando esse universo do que é a obsessão e qual seria o tratamento desse obsessivo. O que devemos fazer agora na nossa conduta para não criar vínculos de desafetos, seja com encarnado ou desencarnado,
Vínculos esses que podem e normalmente perpetuam no plano espiritual. Mas se esses vínculos são amorosos, são afetuosos, vai ser muito bom para os dois lados. Mas se é o oposto, vai se remeter ao sofrimento, à dor. E ao estudarmos sobre a mediunidade, nós vamos descobrindo como podemos conduzir a nossa vida para, se houver um processo obsessivo aí, o que devemos fazer para que os vínculos se tornem afetivos e o que haja entre encarnados e desencarnados seja um intercâmbio saudável, amoroso e de crescimento para as partes. Ele traz para nós também que o que ocorre? Vai receber a ajuda dos bons espíritos e tutelares. Vai proporcionar esclarecimento, orientações, consolações e curas. Então, nesse intercâmbio aí, nós vamos também receber dos espíritos bons e tutelares vários esclarecimentos, vários ensinamentos, orientações preciosas e consolações vitais, onde essas informações irão ser abrigadas no nosso íntimo para nos ajudar a vencer os nossos momentos de dificuldade, como médios, por exemplo, como tarefeiros de uma forma geral, ou como humanos encarnados. Mas essas consolações, esses esclarecimentos também ocorrem no plano espiritual, porque os nossos irmãos também têm a mesma oportunidade de esclarecimento, de orientação, para melhorar as condições. Outra coisa que nos possibilita nas reuniões é o fato de nós podermos ter a chance gratificante de comunicarmos com os nossos entes queridos já desencarnados, seja através das mensagens psicografadas, seja através da psicofonia, informações que chegam para nós, trocas que há entre nós, para que nós, enquanto estamos aqui no orbe, encarnados, tenhamos mais esperança e lembrarmos que eles não serão esquecidos, mas que nós temos a possibilidade de descontar. Haja vista os livros, as mensagens também do Chico, comprovando isso para nós. As cartas consoladoras, né? Que chegaram a tantas mães buscando notícia de seus filhos, maridos, companheiros, irmãos, pais. Então, nas reuniões mediúnicas bem direcionadas, com orientação muito precisa e uma instrução adequada, os nossos dirigentes vão ali, acompanhando aquele médium, seja ele psicofônico, ou seja ele psicógrafo, ou seja aquele médium que através da clarividência ou da vivência vai trazer as informações, sendo bem educado, sendo bem direcionado, para focar naquilo que realmente precisa, naquilo que é mais importante dessas mensagens, dessas comunicações, dessas sensações ou percepções que chegam até nós. E o que vai ocorrer, então, que à medida em que as informações chegam até nós, não adianta contestar no sentido de não querer recebê-las, porque elas vão esclarecer de forma tão primorosa a nossa existência e vai fazer tanta diferença na nossa conduta para melhor, que nós vamos nos permitir educar. Então, essas reuniões, elas contribuem também para educar as faculdades mediúnicas, por meio do intercâmbio com o plano espiritual. Então, tem que haver estudo, muito estudo, e também vai possibilitar, através desse intercâmbio, relacionamento mais próximo com os companheiros encarnados.
Então, naquela equipe de médiuns ali, nós vamos nas reuniões de estudo ou na prática mediúnica, nós vamos perceber que todos nós precisamos de orientação, precisamos de amparo, precisamos estudar, precisamos receber a mediunidade como algo natural e como uma oportunidade abençoada de auxiliar em um plano de outro. Também vai construir em nós afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases da cooperação e da amizade superior. Então vamos imaginar, meus amigos, essa construção preciosa, né, no plano espiritual. Quantos amigos o Chico conquistou com sua conduta de dedicação, de amor ao próximo no trabalho fraterno, durante todos os anos que ele aqui esteve conosco. Quantas construções preciosas, da mesma forma de Valdo, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Neto. Quantos companheiros que estavam aqui nesse exercício, estudando sempre e se dedicando ao intercâmbio mediúnico de forma amorosa e respeitosa. Então, construindo amizades de nível superior, sendo aquele trabalhador em que a participação dele era grandiosa. Outra coisa, o progresso espiritual ajuda, né, pela prática da caridade e do amor ao próximo. Estudando sobre a mediunidade, trabalhando a nossa mediunidade, educando a nossa mediunidade e nos colocando a serviço de Jesus como instrumento desses nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, necessitados de comunicação, faz com que nós possamos perceber o valor da caridade e do amor ao próximo. Histórias tão parecidas com as nossas, equívocos cometidos tão parecidos com aqueles que ainda podemos ter, mas ajuda-nos a abrir o nosso coração e a nossa mente para esse serviço de intercâmbio. Então, através dessas reuniões, nós podemos ampliar esse conhecimento. Nós podemos nos colocar a serviço de Jesus. Podemos sim tirar até o medo a respeito da faculdade mediúnica. Outra possibilidade vai robustecer a fé na misericórdia de Deus e na justiça, na sua justiça. Então vamos percebendo que a misericórdia de Deus em tudo está, a sua justiça também. Não vai nos faltar orientação, não vai nos faltar todo o amparo necessário na nossa jornada. Então, trabalhando esse amor ao próximo e a caridade, nós vamos perceber também que vai ocorrer o preparo para a reencarnação ou para a desencarnação, conforme o plano de vida em que o espírito se situa. Se estamos aqui encarnados, nós vamos esclarecendo sobre o plano espiritual, sobre a vida no além. Vamos apacientando o nosso espírito e percebendo que aqui é só mais uma escola e que estamos aqui de passagem. Porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Da mesma forma em que nós vamos observando, percebendo, sentindo e começando a ver com mais naturalidade também a desencarnação. Onde os nossos companheiros, se forem percebidos através da mediunidade, na nossa percepção mediúnica, vão serem vistos. Não precisa ser assim, como se
trouxessem para nós ameaça, perigo? Não. Quantos dos nossos irmãos se aproximam de nós, buscando entender em que situação eles se encontram? Muitos ainda não perceberam que já desencarnaram, e muitas vezes se aproximam buscando acolhimento, buscando orientação. E as reuniões nos esclarecem a respeito da nossa conduta em relação a eles também. Nos possibilita também a transmissão aos reencarnados de esclarecimentos edificantes, oriundo de instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Quantas mensagens consoladoras chegam para nós? Quantos ensinamentos preciosos chegam até nós, nos esclarecendo e edificando em nós as instruções, conhecendo um pouco mais sobre Jesus, trabalhando em nós as nossas mazelas, os desafios a vencer, percebendo que a nossa oportunidade de melhora, de crescimento, é aqui e agora, é hoje. Então, quando nós falamos das reuniões mediúnicas, né, nós vamos ver aqui quando Kardec vai nos informar sobre o gênero e a natureza. E ele faz uma classificação aqui de reuniões mediúnicas, frívolas, experimentais e instrutivas. E é muito importante nós percebermos a diferença grande que há entre cada uma e qual delas é mais apropriada para nós. Vamos iniciar aqui, então, com as reuniões frívolas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos. Facécias são gracejos, né? São aquelas orientações que chegam de forma enganosa, que não tem um moral elevado. Então, as reuniões frívolas, elas se apresentam dessa forma, para aquelas pessoas que querem apenas diversão. Kardec continua nos informando que é nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. São as pessoas que ainda se comprazem, vendo que as reuniões mediúnicas devem funcionar desta forma, precisam ainda de esclarecimento. Porque nós não estamos aqui para ocupar os espíritos sérios que colaboram no crescimento da humanidade, perguntas fúteis, frívolas da nossa vida, mas sim de cunho elevado. E aí, esses nossos irmãos estarão nos orientando. Mas nessas reuniões, nós vamos encontrar espíritos que estão ali para brincar, para iludir, para ludibriar. Não será e não trará conforto para ninguém. Ele continua dizendo que o simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Ele chama para nós para outro inconveniente. De tais reuniões, né, um outro inconveniente de tais reuniões é dar ao principiante espírita uma falsa ideia da doutrina espírita. Ora, quantos de nossos companheiros aí, entendendo de forma equivocada as orientações da doutrina espírita, reuniões sérias, de cunho elevado, não se brinca, não se pergunta frivolidades, busca para entendimento espíritos elevados, receber orientações elevadas,
de cunho que vai possibilitar a nós crescimento, entendimento, conforto e percebermos a oportunidade da nossa mudança. Então, nós vamos percebendo a importância de estudar a obra básica, de dedilhar ali a obra básica, porque enquanto mais nós buscarmos esse entendimento através dos livros, através de ir nas casas sérias, que vão realmente nos orientar, nos direcionar a caminho da luz, nós vamos também tendo uma conduta diferente. Vamos abandonando as ideias dessas facilidades, dessas curiosidades, para entender que a nossa jornada é em outra direção. Quando Kardec fala sobre as reuniões experimentais, nós vamos lembrar na época do próprio Kardec, quando ele traz para nós aquelas colocações, né, as reuniões que ocorriam, por exemplo, na França, onde as pessoas se reuniam ali por uma mera distração, porque ainda não entendiam o que estava por trás ali, os ensinamentos. Mas vamos também levar em conta que foi o momento em que assim foi necessário para chamar a nossa atenção para algo que existia além. Então, essas reuniões experimentais, elas foram importantes e estão registradas aí para o nosso estudo, para que a gente possa perceber que em cada época, no momento certo, a espiritualidade superior traz as informações as quais nós podemos paulatinamente ir tendo mais discernimento e conseguindo acompanhar essa evolução. Então, Kardec traz para nós que as reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. São transporte, ruídos, curas e até materializações. Não é o que nós encontramos nos livros, quando nós estamos estudando sobre essas reuniões experimentais. Ele fala também que, para algumas pessoas, essas reuniões oferecem um espetáculo, onde a curiosidade é o sentimento dominante. Lembrando que hoje pode estar, sim, um pouco mais atenuado, mas na época de Kardec, era espetáculo, era curiosidade. Os salões, né, onde as pessoas se reuniam em busca de fazer esses encontros, era curiosidade. Mas não era para Kardec, porque ele, muito atento a todo aquele movimento, sabia que tinha uma causa, e que essa causa era inteligente. A mesa não tinha cérebro, então não viria dela as respostas, mas que havia uma causa inteligente se manifestando ali. Então, quando ele fala dessa curiosidade, naquele tempo tinha, mas hoje ainda, quando trouxemos sobre as reuniões frívolas, ainda há pessoas que vão às casas ou procuram determinados locais pela curiosidade, mas que não vai trazer para nós o conforto adequado. Não vamos nos sentir amparados devidamente quando buscamos as reuniões com as orientações corretas e com o exterior. Tem, particularmente, por objeto a produção das manifestações físicas. Então, vamos lembrar lá atrás do Chico, né, da época em que ele participou também de reuniões de materializações. Mas nós vamos entender que tudo caminha para o progresso. Então, as mudanças precisam ocorrer e nós precisamos acompanhar esse progresso que vai nos orientando na direção certa. O progresso voltado, meus irmãos, para aquele lado moral, a nossa transformação moral, obtendo essas informações e trabalhando em nós a nossa moralidade, nos educando, recebendo a mediunidade como uma dádiva de Deus.
continuando aqui nas reuniões experimentais, ele diz o seguinte: nada obstante, as experiências desta ordem trazem uma utilidade, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível, e para muita gente constitui poderoso meio de convicção. Então, foi necessário que ocorresse assim. Era uma oportunidade de nós despertarmos através dessas manifestações que existia e existe uma causa inteligente que movimentava aquelas mesas, né? Fossem as batidas, fossem as mesas ali mudando de posição. Então, ele fala que essas experiências, elas tiveram sua utilidade, porque trouxe para nós descoberta das leis que regem o mundo invisível e que para muita gente constitui poderoso meio de convicção. Olha, então, eu vi, eu sei que existe, eu vou procurar me informar o que significa isso, para que a gente entenda que o mundo espiritual existe desde sempre. Também ele traz: sustentamos, porém, que só por si não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita. Kardec é muito maravilhoso nas suas explicações para nós. Para alguns outros, não sustentaria, não quer dizer que a pessoa buscaria a ciência espírita, se converteria. Às vezes ele participa ali, atende imediatamente a sua curiosidade, às vezes ele vai para a empolgação, e depois, com o tempo que é persistir nos estudos, na mudança, nem todo aquele, mesmo tendo as percepções mediúnicas, precisando de desenvolver, de educar a sua mediunidade, alguns não querem seguir. Então, mesmo havendo tudo isso, não quer dizer que todo mundo vai seguir, não é? Mas é uma oportunidade abençoada, volto a dizer. É oportuno lembrar que as reuniões experimentais foram muito comuns na época de Kardec e logo após a sua desencarnação. Então, Kardec registra para nós, no seu tempo, as suas informações, seus experimentos, e até hoje nós precisamos estudar. E precisaremos sempre estudar a doutrina espírita. Porque nos dias atuais, devido a um maior conhecimento da fenomenologia espírita, as reuniões mediúnicas predominantes nos centros espíritas estão mais voltadas para os fenômenos intelectuais, sendo que as de efeitos físicos são em número menor. Mesmo estas são destituídas daquele caráter tipicamente experimental do passado e mais voltadas para a assistência a encarnados e desencarnados. Então, meus amigos, olha só que importante informação também chega a nós. Mesmo nos dias atuais, nós percebemos que essas reuniões experimentais, elas tiveram seu tempo, mas apesar de hoje, né, não ser predominante, elas também vão ganhando um cunho diferente, que é voltar muito mais para ficar pelo fenômeno, estudar para haver uma assistência ao encarnado e ao desencarnado. Então, nós vamos vendo a predominância aí nas casas espíritas, porque é o tempo disso, das reuniões da mediunidade de cunho intelectual. Quantos livros, através da psicografia do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira, chega até nós informações do plano espiritual? Quantos livros psicografados ali, esclarecendo-nos dúvidas
E na reunião de estudo, reunião mediúnica de estudo, isso é trazido para nós também. Quantos consolos, através do Chico, voltamos a dizer, quantos corações foram confortados, na verdade, através da psicofonia do Chico nas reuniões. Quantos irmãos foram assistidos ao longo de todo esse período do Chico de trabalho em Minas Gerais, dando o atestado para nós de que agora o que nós temos que fazer é tudo de caráter sério, de caráter que promova a nossa mudança. Então, nós vamos ver aqui, na terceira classificação, quando Kardec fala para nós sobre as reuniões instrutivas. Essas reuniões apresentam um caráter muito diverso e como são as que se pode aurir o verdadeiro ensino. A primeira de todas é que sejam sérias na integral concepção da palavra. A estas reuniões comparecem os benfeitores espirituais para prestar orientações e esclarecimentos aos encarnados, bem como acompanhar e auxiliar aos sofredores desencarnados. Então, essas reuniões instrutivas, elas têm que aurir esse verdadeiro ensino. E nelas é que nós vamos encontrar o verdadeiro ensino. Elas também precisam ser sérias na sua concepção integral da palavra. Então, estudar com seriedade, arrumar tempo para realmente se dedicar aos estudos, comparecer às reuniões com pontualidade, com responsabilidade, com comprometimento. Não apenas estudar por estudar, mas onde essas informações vão fazer uma revolução interna, promover em nós a condição de tirar ideias equivocadas a respeito da mediunidade, da casa espírita, da atuação mediúnica, descortinar de nós e trazer definitivamente para nós a seriedade desse trabalho, dessa atuação. Então, por isso que ele fala que essas reuniões vão sempre comparecer benfeitores espirituais para nos orientar e nos esclarecer, sejam desencarnados ou desencarnados. Vamos pensar nas orientações de Bezerra de Menezes, o quanto nos consola, nos esclarece, principalmente no momento de hoje que estamos vivendo. O quanto nos conforta, o quanto percebemos ali a necessidade desse médium se educar para que não haja ruído na comunicação, mas que ela chegue de forma clara, límpida para nós. As reuniões sérias, instrutivas, podem ser voltadas exclusivamente para o atendimento aos espíritos desencarnados em estado de maior ou menor sofrimento. Então, nós temos as reuniões de educação mediúnica, nós temos as reuniões de desobsessão, onde esses nossos irmãos vão se apresentar, além de trazer para nós grandes ensinamentos, através das suas histórias, entendermos o valor da caridade, da solidariedade, do respeito ao outro e a nós. Também essas reuniões, elas vão fazer esse atendimento aos nossos irmãos, em maior ou menor sofrimento. Você se lembra, no início do nosso estudo, quando falamos que elas trazem para nós um esclarecimento de hoje, aqui agora, nós mudarmos a nossa vida para quando estivermos do lado de lá, nossa vida seja de alegria, de tristeza? Então, é mudança, é possibilidade. Vamos abraçar essa oportunidade
e fazer dela um grande valor na nossa vida. E ele fala também que ocorre regularmente no centro espírita, representando a oportunidade para a educação das faculdades mediúnicas, além do exercício da caridade, prestado de forma anônima e desinteressada. Há um médium ali, na condição anônima, onde a vontade tem que ser de auxiliar, de servir. Então, essa reunião nos esclarece sobre esse lugar, sobre essa condição, nos ajuda a entender isso, e elas, então, na Casa Célia, elas vão ocorrer representando oportunidade para a educação das faculdades mediúnicas, além do exercício da caridade, prestado de forma anônima e desinteressada. Então, não é glamour, de forma anônima, amorosa. Um lugar em que nós devemos entrar em silêncio, em oração, em respeito, estudar com a devida atenção, com o devido cuidado, e na hora do exercício mediúnico, nos colocarmos à disposição da espiritualidade superior para exercer este conhecimento na prática mediúnica com Jesus. Essas reuniões instrutivas, elas também caracterizam pelo estudo e educação da mediunidade. Proporcionam uma boa base doutrinária espírita a quem deseja conhecer e aprimorar as faculdades mediúnicas. Então, aqui fica claro. Propiciam uma boa base doutrinária espírita a quem deseja conhecer e aprimorar as faculdades mediúnicas. Não é brincadeira, é sério. É responsabilidade, é comprometimento. Mas as reuniões instrutivas mostram-nos que é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. É necessário, então, renovar a nossa conceituação a respeito do médium, desse trabalhador e da mediunidade, para que não venhamos a transformar esses nossos companheiros, os médiuns, né, de ideal e de luta, como oráculos e adivinhos, com o esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Vamos observar o tipo de forma anônima, desinteressada, responsável, disciplinada, fazendo o seu caminho. Retorna ao plano espiritual para auxiliar do lado de lá, deixando aqui para nós o exemplo de seguir esse exercício com responsabilidade, com amor ao próximo, fraternidade, aprender a sermos discretos em relação às coisas que chegam a nós, para exercermos, além do conhecimento, exercermos a mediunidade na sua prática de forma caridosa para o nosso próprio. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar aqui uma colocação do Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, no capítulo 20, para quem quiser estudar, falando sobre as reuniões instrutivas para darmos fechamento ao nosso estudo. E André Luiz diz o seguinte: as reuniões instrutivas mostram-nos que é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito do nosso ajustamento à vida superior.
É necessário renovar a nossa conceituação de mérito para que não venhamos a transformar esses nossos companheiros em oráculos adivinhos, esquecendo dos nossos deveres de elevação própria. Por que é que estamos repetindo essa colocação? Porque nós iniciamos o nosso estudo falando da importância de educar, de se instruir devidamente, de ir a uma casa buscar aquelas instruções que comportam a nossa alma, mas que a gente possa fazer esse guru e fazer essa transformação moral. E lembrar que se eu estou a serviço de Jesus, não cabe em momento algum adivinhações. Porque nas reuniões frívolas havia aquelas perguntas, ou há ainda perguntas, que não é de cunho elevado, que não traz a verdadeira instrução, né? E nem traz verdadeiramente conforto e consolo. Então, reforçamos aqui essa colocação para lembrarmos que a oportunidade é hoje e agora. Que Jesus nos concede acesso a essas instruções para que a nossa vida se torne melhor. Para que sejamos os seus cooperadores abertos, receptivos, prontos para servir, para auxiliar aquele nosso irmão que ainda pode estar vendo a mediunidade como uma ameaça ao seu equilíbrio, vendo o trabalho dentro de uma casa espírita, uma reunião mediúnica, sério, eu posso dizer, como se fosse atrapalhar a sua vida, o seu trabalho, a sua dinâmica. Isso não ocorre quando há comprometimento, quando direcionamos devidamente os nossos estudos e a prática. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a atenção de todos e pedir para que todos nós possamos aproveitar as orientações abençoadas que chegam até nós, pelos emissários de nosso Senhor Jesus, retirando de nós equívocos de tempos prévios, retirando de nós, Senhor, os entraves que muitas vezes podemos ter colocado na nossa jornada pela falta de entendimento, pela coragem de adentrar esse universo abençoado dos vossos ensinamentos. Mas nós sabemos também, Jesus, que o Senhor está sempre ao nosso lado e que vossos emissários continuam de forma preciosa, pontual, nos auxiliando, tirando as nossas dúvidas, ajudando-nos através de um novo entendimento, um novo esclarecimento, tomada de consciência, de vermos que esse intercâmbio divino ocorre desde sempre e que é um intercâmbio abençoado entre nós, encarnados e desencarnados, com um objetivo maior, de além de instruir, mas de criar em nós verdadeiramente o sentimento de fraternidade, de amor ao próximo e de servir ao Senhor Jesus com honra, com amor, com muita esperança e felicidade. Jesus querido, nós os pedimos que permaneça conosco hoje, agora e sempre. Assim seja.